E se você quisesse pregar o evangelho, mas só tivesse à sua disposição o livro de Levítico? Aí, esse é o terceiro vídeo da nossa série. Eu tô rindo porque o livro de Levítico é um livro super difícil, né? Muita gente nem lê o livro, né? Mas esse é o terceiro vídeo da série sobre como encontrar os evangelhos nos livros da Bíblia, e hoje a gente vai falar sobre o evangelho no livro de Levítico. E muita gente foge de Levítico porque acha que é só uma lista de regras, né, de sacrifícios, aqueles sacrifícios estranhos, né, que a gente não faz mais, de detalhes de pureza que não tem nada a ver com a gente hoje. Mas se você olhar com calma, Levítico é um dos livros mais ricos que existem para entender o evangelho, sim. E é nesse livro que Deus mostra, com imagens muito fortes, três coisas. Primeiro, quão sério é o pecado. Segundo, quão necessário é o sacrifício. E terceiro, quão santo é o Deus que decide habitar no meio do povo. Com isso, você consegue pregar o evangelho só com o livro de Levítico, sem sair dele, né, de forma muito clara e profunda. Então vamos para o primeiro ponto. O pecado é mais sério do que a gente pensa, muitas vezes. Logo no começo, Levítico apresenta as ofertas pelo pecado e pela culpa, em Levítico 4 e 5. Cada pecado, mesmo sem intenção, mesmo sem querer, ele exigia sacrifício. Não era só errar e pedir desculpa, sabe? O texto mostra pessoas trazendo animais, colocando a mão sobre a cabeça do animal, e esse animal sendo sacrificado no lugar da pessoa. Isso deixa claro que o pecado não é uma coisa leve, é uma ruptura muito grave com o Deus que é um Deus santo. Aquele gesto de impor as mãos, ele de certa forma dizia: o meu pecado está passando para a vida desse animal e a vida dele vai no lugar da minha. É pesado, sabe? É visual e é pedagógico. Se para cada erro, para cada falha, para cada pecado era preciso sacrifício, você começa a entender o peso real do pecado. E Levítico nos educa para parar de tratar o pecado como um simples detalhe e realmente entender que ele exige justiça e juízo. Segundo ponto, sem sacrifício não existe perdão. O livro inteiro gira em torno dos sacrifícios, o holocausto, as ofertas pacíficas, as ofertas pelo pecado, pelo sacrilégio. Quer dizer, o altar é o centro da vida de Israel. Sempre que aparece a frase e o sacerdote fará expiação por ele e ele será perdoado, isso passa por sangue derramado. O animal certo, escolhido do jeito certo, sem defeito, ele é sacrificado e o sangue desse animal é aspergido. E ali Deus diz que há expiação, isso é, a cobertura pelo pecado. Levítico está ensinando que nós não temos como limpar os nossos pecados sozinhos, alguém precisa ser sacrificado em nosso lugar. E mais, não é qualquer morte, é a de um substituto escolhido por Deus do jeito que ele quis, apresentado diante dele, queimado ali no altar. O evangelho de Levítico fica muito claro. Se não existir sacrifício, não existe perdão de pecado. E se o pecado não for tratado diante de Deus, ele permanece. Então isso aponta para a necessidade de um sacrifício que seja perfeito, que seja definitivo, que seja muito maior do que os carneiros e os bois que eram sacrificados todo dia praticamente. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é: Deus é santo e ele quer um povo santo, vivendo perto dele. Um dos versículos centrais do livro de Levítico é: sede santo porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Levítico 29:2. Você vai achar esse versículo várias vezes. A partir daí você vê leis de pureza sobre comida, sobre o corpo, sobre doenças, sobre relações, sobre festas, sobre como tratar o próximo, sobre o pobre, sobre o estrangeiro. À primeira vista parece um monte de detalhes, minúcias demais, mas a ideia é muito simples, geral, a ideia geral é simples. O Deus que salvou Israel do Egito agora vai organizar a vida deles inteira, em todas as áreas. Nada fica de fora. O que eles comem, como eles trabalham, como eles lidam com o próprio corpo, como eles lidam com o tempo, com o dinheiro. Ser santo, quer dizer, essa santidade não é só não fazer coisas erradas, é viver separado para Deus em todas as áreas da vida. Então, o evangelho em Levítico mostra que a salvação não é só sair do Egito, que aconteceu no Êxodo, mas é aprender a viver como o povo de Deus, refletindo o caráter dele no dia a dia. Nós somos chamados a ser um povo diferente porque o Deus que habita no meio de nós é diferente dos outros deuses que são falsos.
Um exemplo forte de tudo isso é, por exemplo, o dia da expiação, que está lá em Levítico 16, depois se você quiser ler. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo com sangue, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. E aí um bode é sacrificado e o outro, eram 2 bodes, um era sacrificado e o outro era o bode emissário. E sobre esse bode emissário, o sacerdote confessa as iniquidades de Israel e ele é mandado para o deserto, levando simbolicamente as culpas das pessoas embora. É uma cena muito visual e muito didática do que é a expiação e o perdão. O sangue derramado, culpa transferida, o pecado sendo afastado do povo. Então, o povo inteiro sabia que sem aquele dia, sem aquele sangue, sem aquele ritual, eles não teriam paz para com Deus. Levítico fala muito alto sobre isso. Você precisa de alguém para mediar a sua relação com Deus, de um sacerdote, de um sacrifício, de alguém que pegue o seu pecado e leve para longe. Agora, como pregar o evangelho só com Levítico? Bom, a linha que você pode seguir é muito simples. Primeiro, mostre a seriedade do pecado. Cada pecado exige sacrifício, exige que algo pague o preço. Não é uma coisa leve, não é uma coisa superficial, é uma ruptura muito séria. Segundo, mostre a necessidade de um substituto. Os animais morrendo no lugar do povo, dia após dia, no seu lugar, no altar, eles mostram essa necessidade. Terceiro, mostrar que Deus é santo, mas mesmo assim quer habitar no meio do povo, e ele cria um caminho, né, com sacerdócios, com festas, com tabernáculo, é essencial para você pregar o evangelho. Quarto, mostrar que tudo isso aponta para uma necessidade. Um sacrifício melhor, um sacerdote melhor, um sistema melhor, uma santidade que venha de dentro e não de fora de um monte de regras. Agora, com isso, você chama quem está te ouvindo a reconhecer. Se Levítico mostra que o meu problema é tão sério que precisa de sacrifício e que eu não consigo me apresentar diante de um Deus santo sem um substituto, então eu preciso correr para esse sacrifício, eu preciso correr buscar a direção desse sacrifício perfeito que Deus providencia. Então Levítico é um livro que é muito interessante para pregar arrependimento. E arrependimento aqui é admitir que o pecado não é só um deslize, mas é algo que precisa de altar. Fé é descansar no sacrifício que Deus aceita de verdade e não nos nossos próprios jeitinhos de nos limpar. Então Levítico é perfeito para se aplicar na prática. E aí você pode perguntar, a sua vida é organizada pela santidade de Deus ou você faz tudo do seu jeito? Porque o livro mostra que a fé verdadeira mexe na rotina, mexe em tudo, em todas as áreas da vida, mexe no corpo, mexe nos relacionamentos, no dinheiro, no descanso, na forma de tratar o próximo, seja ele quem for. Então, o evangelho não é só ser perdoado, é ser santo, ser separado para Deus e deixar Deus organizar a sua vida. A pessoa que crê no que Levítico mostra sobre o pecado e sobre o sacrifício passa a desejar viver de forma diferente. Não para se salvar somente, mas porque foi alcançada por um Deus santo que veio para morar no meio do povo. Então, resumindo, se você só tivesse Levítico na mão, ainda assim daria para pregar um evangelho com muita clareza. O pecado é grave, a culpa exige sacrifício, exige pagamento, Deus é santo e Ele mesmo abre um caminho através do sacrifício do seu Filho e convida o povo a viver uma vida inteira voltada para Ele em todas as áreas da sua vida. E aí você pode chamar o ouvinte a se enxergar nesse povo, culpado, precisando de expiação, convidado a se separar do pecado e viver para Deus, para um Deus que quer morar junto com ele, confiando não em si mesmo, mas na provisão que o próprio Senhor dá para esse sacrifício. Bom, toda a Bíblia conta uma história interligada de Gênesis até Apocalipse, e Levítico é uma peça central desse quebra-cabeça. Se você gostou, me ajuda compartilhando com pelo menos aí 5 pessoas, compartilha com quem você sabe que gosta de conhecimento bíblico e comenta aí Levítico para eu saber que você viu até o fim. Fica com Deus. Tchau.